35 anos é ele quem administra o escritório Araçatubense Contábil, empresa criada pelo pai em maio de 1948. Graduado em Administração, Ciências Contábeis e Direito, fundou o Clube da Árvore e a Confraria Tom Jobim. Esse amante do meio ambiente e da boa música também já exerceu o magistério, apresentou programas de rádio, ocupou cargos de direção em várias entidades de classe e assistenciais. Estou falando de Luiz Antônio Lula Souza Lima, nosso entrevistado no programa Identidade Pública de hoje. Desde já, obrigada pela presença, Lula. Obrigado, é uma satisfação importante estar aqui. Eu fico muito feliz em poder passar um pouquinho de bom e também saber que a gente também não é perfeito, a gente tem alguns defeitos, e que eu fico muito lisonjeado por você estar me convidando para esse programa. E para quem não sabe, nós estamos diante de um araçatubense da gema, Luiz Antônio de Souza Lima. Hoje, Luiz Antônio Lula Souza Lima nasceu em 16 de abril de 1949, num sábado de aleluia, na rua José Teodoro de Lima, em frente à Praça São João. A data, um sábado de aleluia, e o local do nascimento ali próximo à Igreja São João, de alguma forma contribuíram para uma formação religiosa, Lula? Eu acredito que não, sabe? Eu não... É claro que era muito novo, eu tenho uma memória muito boa, eu sempre digo que os 5, 6 primeiros anos da minha vida foram muito fortes. Até recentemente eu li uma frase que os 6 primeiros anos da vida de qualquer cidadão é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. E realmente foi muito importante, mas eu não me recordo não, eu me recordo sim. Alguns anos depois eu passei por ali e era ali um deserto só. Inclusive, por coincidência, quando foi inaugurado a Igreja São João, foi levando, acho que eu estudava no Colégio Salesiano, isso pelos idos de 1956, e eu participei de uma cerimônia. Então eu vi, e a casa em que eu nasci, ela está lá intacta até hoje, igualzinho. Não mudou nada, sabe? Não sei se está me esperando para me comprar ela, né? Para fazer, quem sabe, um museu. Alguns meses após o seu nascimento, os seus pais, Dora Claudino e Antônio de Souza Lima, mudaram-se com 5 filhos para a Rua Duque de Caxias. E foi aí, nessa rua, que você passou, então, os 6 primeiros anos de vida. Você se lembra quem eram os vizinhos e os amigos da família naquela época? Só uma ressalva. Os 5 filhos, não. Eu fui o primogênito. Primogênito. Comigo não tinha os meus irmãos. Os 5 filhos acabaram nascendo na Rua Duque de Caxias. Posteriormente. Eu lembro, sim, eu tinha vizinhos ilustres. Hoje eu vejo que eu era uma pessoa privilegiada. À esquerda da minha casa tinha Anzi Molise, tinha Flávio Leite Ribeiro, na mesma praça Osni Branco, ela é praticamente meu amigo de infância, a gente brincava junto na rua. Você dobrava à direita, você tinha o seu Orlando Mazei, que era pai do Júlio Mazei, irmão do Vitor Mazei. Andava mais um pouquinho, tinha o Dr. Pérez, inclusive a casa que eu frequentava, tinha muita amizade com a Béia Beatriz. Depois você andava mais um pouquinho, tinha o Nenê Geraldi, o Nuno Geraldi é meu amigo. Andava mais um pouquinho, você tinha Joaquim Dibo. Andava mais um pouquinho, você tinha a família Colaferro, e mais um pouquinho você tinha Plácido Rocha. Então ali era o point de Araçatuba, os desfiles, as pessoas, autoridades, o ponto político da cidade era a Praça Getúlio Vargas. Eu algumas vezes vi Ademar de Barros sendo carregado pela população, Jânio Quadros. Então eu era muito criança, mas isso gravou muito, ficou muito firme para mim. Então a gente via, por exemplo, o Bolinha, esse que trabalhou na TV Bandeirantes. Ele foi rei momo, eu lembro que ele chegou de jipe no carnaval com o Manãozinho, que era ele carregando a chave, né, da cidade, e ele fantasiado de rei momo, falou no Araçatuba Clube. E eu nem frequentava o Araçatuba Clube, porque o Araçatuba Clube era realmente de uma elite, né? A gente não tínhamos bala para frequentar lá, né? Mas de vez em quando tinha um senhor que era o porteiro, o senhor Amanté, ele deixava a gente entrar para dar uma olhadinha. Então, mas a gente via todo aquele movimento.
Nós podemos dizer, então, que foi ali que nasceu o seu interesse pela vida política e também cultural do nosso município. Com certeza. Por exemplo, tem uns fatos que tem hora que eu não entendo. Com muito pouca idade, eu saía dali, porque era pertinho, ia na Praça Getúlio Vargas com 2, 3 anos. Hoje não se faz isso, nem se pensa nisso. Assistir os desfiles passavam por ali pela Carlos Gomes, saíam da Praça Getúlio Vargas. Eu descia de Caxias, ia ali onde é o Correio, saía a banda. Eu adorava, acho que uma das grandes frustrações minhas, eu nunca tocar numa banda nem numa fanfarra, sabe? Então eu via, era o maestro Netinho, a banda saía dali para abrir o desfile, isso era nível de 6:30 da manhã, 7 horas. Então isso ficou muito forte. Luiz Pereira Barreto, as casas. Como eu gosto muito de andar a pé, eu fico lembrando, aqui tinha isso, aqui tinha essa casa, aqui era isso. Quer dizer, no fundo é até com uma certa frustração, ou talvez, como eu falei recentemente, talvez minha ficha não caiu ainda, que Araçatuba mudou e, infelizmente, na minha opinião, mudou para pior. Sabe? E as travessuras, as brincadeiras de criança também ficaram guardadas na memória? Ah, foi sim, foi muito, mas era muito puro, né? Era bolinha, era papagaio, não tinha nada. Você vê como que a gente era tão puro? Eu vinha no centro com 2 amigos. Aí tava parado na esquina, tinha uma série desses negócios de trânsito, sabe? Essas tábuas de trânsito. Aí nós falamos assim, vamos dar uma bagunçada no trânsito aqui? Então pegamos aquelas negócios de trânsito impedido e colocamos em várias ruas, quer dizer, praticamente fechamos todos os centros, as entradas do centro da cidade. Então era esse tipo de bagunça, ou pular o muro para roubar a goiaba do vizinho, nada de destruir, nada de prejudicar alguém, nada de quebrar vidro, nada de prejudicar ninguém. Era essa, sabe, uma coisa, não sei, uma coisa bucólica. Não tínhamos se brincar de Tarzan, ficar ali na praça soltando pipa, bolinha, nada assim além disso, que prejudicasse alguém. O outro. Hoje a molecada bota fogo nos índios, bota fogo nos caras. É uma mentalidade totalmente diferente daquela época, né? Com certeza, com certeza. E foi naquele período que surgiu o apelido Lula? É da família, foram os amigos? Dizem, eu não sei, que minha irmã viu, acho que não sei se até preciso confirmar com ela, parecendo um cachorro, né, alguma coisa, Lula, e começou a me chamar. Eu tinha, acho que 1 ano de idade, eu já tinha esse apelido. Não tem nada a ver essa relação com Lula presidente, com Lula Gonzaguinha, Lula Gonzagão, apesar que são pessoas de temperamentos fortes, que brigam, todos os Lulas, pelo menos os que eu conheço, tem assim, luta pelos seus objetivos, certo? Então eu não tem nenhuma relação com esse Lula presidente, não. Falamos da política, da cultura do município, que desde cedo você já estava inserido de alguma forma ou de outra. E ainda na adolescência a música também se tornou uma constante na sua vida. Foi por influência da sua mãe, Lula? Com certeza. Minha mãe não tinha formação assim cultural nenhuma, mas ela tinha uma visão muito grande. Então, tinha os matinês do Cine São Francisco, que era na Princesa Isabel, onde é uma loja agora. E ela levava a gente, quer dizer, aquelas filmes da Atlântida que apareciam grandes cantores, Orlando Silva, Dick Farney, Silvio Caldas, Celi Campelo, Tony Campelo. A gente assistia tudo, sabe? Eu ia todos os matinês. E nós minha mãe ouvia muito Rádio Nacional do Rio, Rádio Tupi, ouvia discos, Luiz Gonzaga. Então isso foi despertando o interesse. Ela assinava uma revista que era tradicional, Revista do Rádio, que tinha aquele concurso assim, Marlene, Emilinha, ela gostava muito da Emilinha. Então tudo isso foi a influência com a televisão chegando, né, que foi bem depois. Você teve a oportunidade de aprender a tocar algum instrumento musical? Não. Acho que tem um amigo meu que fala assim para mim, Lula, acho que a grande sorte nossa é que nós não tocamos nada, porque a gente teve um momento assim que é um pouco um momento melancólico, aí a gente ia como se dizia, pra noite, sabe? Iria pra noite se a gente tocasse alguma coisa, mas eu admiro
convivo com músicos, pessoas, mas eu admiro qualquer instrumento bem tocado e eu fico... Talvez, eu não sei se posso falar que seja uma frustração, porque nunca foi desenvolvido isso. Mas é sempre há tempo para aprender também, né, Lula? Ainda há tempo. Com certeza. Nesta época, na sua adolescência, a sua família já residia em outro canto da cidade. Era uma nova realidade para vocês? Com certeza. Na Duque de Caxias, nós fomos morar no IAPC. IAPC era um bairro, ali talvez uns 1000 metros para baixo da Santa Casa. Não tinha nem telefone. Meu pai mandou puxar um telefone. Foi um fato interessante, que fazia fila na minha casa para usar o telefone. Meu pai mandou colocar postes até o IAPC, que ali era uma classe média para pobre. Então eu vi uma outra realidade, um outro mundo. Eu vi pessoas que para mim era estranho, brigas entre famílias, pais, desavenças, molecada de rua, molecada ficando, claro, eu vi, e para mim foi muito importante isso, porque eu vi que, apesar de eu não ser de uma elite, eu estava convivendo com ela e foi um choque muito forte. Foi uma mudança drástica, então, né? Mas eu aprendi mais, rua, arrisquei de vez em quando ir no Baguaçu, a gente fazia lá tenda de índio, brincava de bola na rua, tomar banho de enxurrada, essas coisas que eu, por tudo era só... Antes não era feito. Não era feito. Então, foi muito importante essa fase. Esse período. Sem dúvida, o estudo em colégio particular, que foi o Colégio Salesiano, e em escolas públicas, como o Vitor Ribeiro Mazei, Manuel Bento da Cruz, Joaquim Dibo, também lhe proporcionaram essa mudança, né? Apesar que na época não tinha essa diferença. Não existia. Não. Vários alunos, claro que não era eu, que eu nunca fui um ótimo aluno, né? Eu sempre fui meia boca. Aluno não posso cobrar muitas vezes dos meus filhos, porque eu nunca fui, eles são melhores alunos do que eu. Mas vários alunos do colégio do Instituto de Educação saíram do 3º colegial, iam fazer vestibular no ITA, na FEI e passaram direto. Você tinha ótimos professores. Nossa, você tinha Aristina Pinheiro, você tinha Uziara, você tinha o professor Levi, você tinha Fernando, você tinha Sérgio... Não havia diferença de ensino que hoje nós encontramos. Não, problema financeiro, você tinha Sérgio Capucci, você tinha muita gente boa. O nível era ótimo, tanto é que, infelizmente, uma das piores coisas que se fizeram nesse país foi com o advento dessa malfadada Revolução de 64, acabaram, estruturaram, nivelaram o ensino. Hoje o professor está desestimulado, o professor não vê a profissão dele como um sacerdócio, está ganhando mal. Naqueles tempos, tinha até um professor que deu aula de geografia para mim, que ele tinha Banco do Estado e dar aula. Ele optou por dar aula. Era muito mais vantajoso, diferente de hoje, as pessoas se dedicavam. Eu lembro que a dona Aristina Pinheiro, que foi um excelente professor de português, que estava anos-luz na frente. Nós íamos no anexo do Instituto de Educação, no auditório, ela dava aula de postura... De postura física. Corporal, coisa... Nem que hoje a gente não se vê. Então, naquela época ela dava postura corporal, porque eu acho importante, porque no fundo o corpo é que fala. Então ela dava Era uma outra realidade, sem dúvida, completamente diferente da de hoje. Há pouco tempo atrás eu fui fazer uma palestra para os alunos no Instituto de Educação e eu cheguei um pouco antes, eu dei uma volta nos corredores, sabe, bateu um tipo de uma melancolia, sabe? Meio aqueles corredores que eu rodei ali, que eu fui para a diretoria, que eu aprontava alguma coisa também, sabe? Mas infelizmente houve... A educação e a saúde nesse país, infelizmente, foi esculhambada, sabe? E tá isso aí. Lula, uma breve pausa para o intervalo, nós voltamos já, não saia daí.
Graak sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graak, combatendo e vencendo o câncer infantil. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. O programa Identidade Pública recebe hoje o contabilista Luiz Antônio Lula Souza Lima. Pai de 3 filhos, Fernando, Lucas e Cibele, esse araçatubense se destacou pela profissão que exerce e pelo amor que cultiva por sua cidade natal, Araçatuba. Ele formou-se em Administração, Ciências Contábeis e Direito. Lula, por que você optou por esses 3 cursos? Contábeis, porque é a profissão, a empresa que eu trabalhava, eu preciso dessa condição. Administração de empresa, que você tem que aprender a gerir uma o seu consequência. Direito, eu acho que deveria ser, se o conselho fosse bom, não era de graça, né? Mas eu acho que todas as pessoas de qualquer profissão deveriam ter um curso de direito. Porque tudo que você faz, você trabalha com direito. Você chegou a exercer a advocacia? Não exerci. Os professores até diziam na época que eu seria um bom advogado, mas não dá para conciliar contabilidade com advocacia. Ou você faz uma coisa ou faz a outra. E aliás, você se destacou mesmo, foi na contabilidade, né, Lula? Em 97, ele recebeu o prêmio de contabilista do ano. O Lula já foi presidente da Associação e do Sindicato dos Contabilistas de Araçatuba, já foi delegado do Conselho Regional de Contabilidade e também do CESCOM, empresas de serviços contábeis. Continua à frente hoje de alguma entidade de classe, Lula? Não, eu faço parte só da diretoria do sindicato nessa gestão agora que vai tomar posse agora, se não me engano, em junho. Me convidaram, mas assim, como um cargo de conselheiro, nada... Algo mais light. Eu acho que as pessoas, quando começam a ficar muito tempo no poder, não é politicamente falando, em todas as entidades, você perde, você se acha que você é o dono da verdade. Eu acho que em qualquer atividade, mesmo política, associação, não poderia ser mais que 2 mandados. Porque você, a partir do segundo, você se acha que você sabe tudo, você vai ficando. Tanto vou dar um exemplo, os sindicatos patronais ou de empregados em Araçatuba, tem gente que está há 25, 30 anos. Não sei se é porque os sindicatos contabilistas não pagam nada, né? Então, mas eu não entendo tudo na minha vida, inclusive eu me preparo para me retirar da minha empresa. Eu acho que você tem que entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Eu não vejo... Porque vai chegar num ponto que você tem que abrir para o novo chegar. Espaço, novas ideias. Até sob pena de que o novo faça menos que você. Mas é gostoso. Por exemplo, pode até ser um pouco de narcisismo na minha parte, mas eu encontro vários contabilistas que falam, poxa, na época que você era delegado acontecia isso, era presidente, você participava mais, você descia mais. Talvez, não que eu fosse melhor que os outros, não. É que talvez por eu ser de uma família de contabilistas, então eu sentia a necessidade, eu sentia os problemas que meu pai tinha, eu pude receber essa experiência, eu fui assim, como diz, privilegiado nesse aspecto, mas...
Foi com essa mentalidade também que você usou a sua habilidade contábil, a colocou a serviço de entidades assistenciais do nosso município, como Ritinha Prates e a Casa da Criança, só para dar um exemplo? Não, nós chegamos a uma época que nós fazíamos contabilidade de 7, 8 entidades em Araçatuba. Casa da Sopa, Nosso Lar. E tudo trabalho voluntário, né, Lula? Praticamente voluntário. Se cobrava-se alguma coisa, era uma coisa mais simbólica, sabe? Claro que Casa da Criança a gente não cobrava nada, depois que a gente desligou, sim, mas no início não. Fundação Araçatubense, alguns órgãos da CERTEAR, alguns órgãos administrativos, praticamente sem custo nenhum. Teve inclusive uma entidade que a gente trabalhou um ano e pouco, não cobrava nada. Quando saiu do escritório, nós vamos fazer, foi para outra empresa. Aí o cara já cobrou de cara 5 salários mínimos. Mas tudo bem. O importante é a gente fazer, dar a nossa contribuição e ajudar. O resto é detalhe. Lula, o voluntariado também foi por você exercido à frente do Lions Club, aqui de Araçatuba, né? Foram 2 mandatos como presidente desse clube de serviços, o primeiro deles entre 86 e 87 e o segundo entre 99 e 2000. Muitas foram as campanhas que você encabeçou neste período em que esteve à frente do Lions Club? 86 e 87 foi assim, fantástico. Inclusive eu recebi, o Lions tinha um concurso de eficiência, foi a melhor classificação do Lions nos 50 anos do Lions. Trabalhamos demais, nossa, mas foi uma das coisas que eu tenho muito orgulho. A gente ajudou em Santa Casa, entidade, quando o Lubos, nem sei se você era muito criança, sofreu uma cirurgia, acampada pela Odete Costa, foi feita uma campanha lá no Senac, um desfile, Chiquito, sabe? Teve muita... Então foi muito gratificante, fiquei muito feliz. Agora 99 e 2000 foi mais um mandato tampão, sabe? Para cobrir, a gente fez muito pouca coisa, sabe? Porque também mudou as coisas. Os problemas, hoje os clubes de serviço perderam esse tipo de função, porque não dá, os problemas aumentaram demais. Por mais que você faça, não surte o resultado desejado. Nada. Você praticamente é uma gotinha no oceano, sabe? Não acontece nada, as coisas pioraram demais, sabe? Ficaram... Esses tipos de negócios você pode assim amenizar. Eles continuam, alguns clubes de serviço, Rotary, lá eles fazem algumas campanhas, mas coisas mínimas que não resolvem. Como naquele tempo você conseguia até resolver de uma forma muito mais tensa, muito mais aparente, que resolvia mesmo. Agora, acho que as coisas diluíram tanto. É como eu falei, nunca se deu tanto nesse país e nunca se teve tão pouco. Não, é cesta não sei o que, auxílio gás, é não sei o que, é cesta isso, é ticket refeição, é ticket não sei o que. E nunca se teve tão pouco. O país está semi-destruído, está cada vez mais feio, a cidade está cada vez mais feia. É triste, mas o que nós vamos fazer? Continuando a falar sobre trabalho voluntário, o que o levou a fundar o Clube da Árvore e a Confraria Tom Jobim? Olha, o Clube da Árvore, eu tenho como eu falei anteriormente, acho que a minha ficha não caiu ainda, sabe? Eu tenho uma visão de Araçatuba dos anos 60, dos anos 70. Araçatuba era muito arborizada, era uma delícia. Você passava pela Cussi de Almeida, pela Carlos Gomes, aquela praça ali na frente da Duque de Caxias. Era maravilhoso. A Praça Rui Barbosa, toda arborizada, com aquela igreja linda, aquele coreto. Sabe, eu acho que nós podemos perder vários costumes, como porque a televisão, a internet, o videocassete, a DVD tiraram as pessoas da rua. Hoje você quer ir no cinema, Araçatuba tinha 5 cinemas, hoje praticamente só tem 2. Então, mas você não pode perder essa beleza, porque natureza é vida. Então você via aquelas árvores maravilhosas, aquelas ruas deliciosas, Araçatuba é muito quente. Então eu sonhei um dia que poder tentar, plantar, mudar. Dar a sua contribuição. Inclusive eu vi recentemente num programa na Globo News, e inclusive a pessoa falou uma coisa muito importante, acabou o movimento de grupo. Dos anos 60, dos anos 70, nós vamos unir para mudar o mundo. A mobilização intensiva. Acabou. Hoje o que está valendo são procedimentos individuais. Por exemplo, até comentei antes com você, esse mês é o mês do meu aniversário, eu vou deixar meu quarteirão lindo. Quando tem uma pessoa
Ele praticamente limpou meu quarteirão, tá limpando, tirou 4, 5 caminhonetes de lixo, tirando grama, fazendo... Os caras passam e falam, só você mesmo, você tá ficando doido. Não. É a sua parte. Se cada um fizesse a sua, com certeza o cenário seria bem diferente. Na minha rua ali eu plantei 32 árvores. Não. Já fez a diferença. Certo. Tenho pedido, tenho colocado. O Araçatubense faz aniversário. E todo aniversário nós plantamos 40, 50, 60. Fiz um ofício para o prefeito solicitando autorização para me plantar umas 10, 15 árvores na Praça Rui Barbosa. Não sei se ele vai conceder, mas eu fiz como Araçatubense. Agora, tem gente que fala que eu sou tonto, tem gente que eu quero aparecer. Eu não quero aparecer. A época que eu tinha para aparecer seria alguns anos atrás. Hoje eu não tenho, meus filhos estão criados, quero ter uma vida, uma velhice digna. E aí foi por isso também que você decidiu criar a confraria, um momento de lazer, relembrar das músicas de Tom Jobim? Eu gosto muito de Tom Jobim, porque Tom Jobim até o nome, Luiz Antônio, tem muito de mim. Ele adorava o meio ambiente, ele se revoltava. Tem uma frase dele que ele falava assim: Nova York é bom, mas é uma bosta, né? Desculpa a expressão. O Brasil é uma bosta, mas é bom, certo? Então, é uma coisa assim, ele brigava que o brasileiro tem um complexo, esse é do Nelson Rodrigues, mas o brasileiro não perdoa o noviciado. Ele tinha umas frases sérias. E você vê a briga dele. Você se identifica. A musicalidade dele tem várias fases. Tem ultimamente a fase dele era do meio ambiente. A casa dele fica no Rio de Janeiro, ele fala que debaixo do subaco do Pão de Açúcar, né, ali no Jardim Botânico. Então ele brigava muito para esse país, discutia. Então é uma pessoa super sensível. Eu, claro, sem ter pretensão, quem sou eu perto de Tom Jobim, que nos alos tempos ele só perdia para os Beatles nos Estados Unidos em tocar. Até tem um lance, ele era muito gozador também, sabe? Aí falaram assim para ele: puxa, você só perde para os Beatles. Ele falou: claro, eles são 4, eu sou 1, né? Então uma diferença muito grande. Então eu me identifico. É uma muito. paixão. Os livros, as biografias do Tom Jobim são maravilhosas. Eu estou na 4ª biografia dele, sabe? São coisas incríveis. Uma pessoa que é um brasileiro que não levou saudades dessa vida. Lula, todo esse engajamento político, cultural, musical, nunca o levou a disputar uma eleição, ou isso já aconteceu? E hoje, você tem pretensões políticas? Não, já aconteceu e eu não fui eleito por motivos, né, que a gente não tem nem que... Não dá, eu acho que a gente, né, eu acho que eu ronco muito, sabe? Então as pessoas ficam sabendo, então não, por uma série de fatores que, né... Mas hoje política? Não. Vida não dá, política não? Não dá, porque é complicado, sabe? Complicado, o sistema... Eu sempre digo assim, que para você ser eleito, você tem que ter 2 caminhos. Ou você tem que ter tribo. Tribo é ter gente, uma pessoa, um grupo, um apoio, um segmento da sociedade. Ou você é evangélico, é católico, ou é sindicato, ou é funcionário. Ou você tem que ter muito dinheiro para comprar, fazer propaganda, para agitar. E o dinheiro, muito dinheiro não tem. Tribo, eu achei, com toda essa folha de serviços que eu fiz pelas entidades... Podia ter. A entidade, os contabilistas, como falou uma pessoa de uma pesquisa, Lula, eles não viam você como um colega, uma pessoa que poderia trazer uma contribuição, eles viam você como um concorrente. Então, tudo bem, é um direito deles, eu tenho que respeitar. Tanto é que você pode ver, vários desses contabilistas, desses empresários que não me apoiaram, hoje ligam no meu escritório pedindo opinião de algumas coisas e eu nunca vou me furtar. Se alguém perguntar alguma coisa, eu nunca vou me furtar. Porque talvez seja a última pessoa que você vai falar. Claro. Lula, encerrando essa entrevista, porque infelizmente não temos mais tempo, para quem já disputou o cargo político, para quem já usou a tribuna livre da Câmara Municipal, escreveu artigos em jornais e revistas defendendo os interesses do nosso município, apresentou programas de rádio, ministrou palestras, aulas em faculdades da nossa cidade. Há algum projeto ainda em mente? Enquanto eu acho que uma frase de um Frei, que eu não me recordo, que ele diz assim: o jovem é aquele que, após terminar uma etapa, pergunta: e depois?
depois. Eu acho que enquanto eu estiver aqui, o Papai do Céu quiser que eu fique aqui, eu não vou nunca me furtar de participar, de dar minha opinião, de trabalhar, porque eu acho assim, a gente tem uma gratidão muito grande por Araçatuba. Meu pai era um nordestino, minha mãe só eram pessoas muito humildes que conseguiram alguma coisa e essa terra me acolheu, a gente vive aqui. Então, enquanto eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Ponto final no programa Identidade Pública de hoje. Lula, obrigada pela presença e pelos exemplos aqui nos dados. E obrigada a você de casa pela audiência. Até breve.